A paz do Senhor a todos. Hoje o Senhor traz para mim e para você uma palavra forte que nos desperta para as coisas espirituais que estão atuando ao nosso redor. Vamos meditar sobre o que Jesus falou sobre o Espírito do mundo e também refletirmos sobre as ações do Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Queridos, o mundo que a palavra de Deus se refere é um sistema. Deus aqui não está se referindo à sua criação nem ao planeta Terra. O modo de vida predominantemente neste mundo caído. Neste sistema encontram-se princípios e valores que se opõem a Deus e à sua vontade. O padrão do mundo em rebelião com o seu Criador é motivado pelo pecado e inimizade dos homens e pela influência de Satanás. Disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Você vê isto em João, capítulo 15, do versículo 18 ao 19. Jesus diz que tira as pessoas do mundo para ele mesmo, ou seja, do sistema mundano, pois no sistema mundano o que atua é um espírito contrário ao Espírito de Deus, que é o espírito do anticristo. Os descrentes, os ímpios e maus. Estes são os que rejeitam a Cristo, se rebelando contra Deus e a sua palavra, mas abraçam o mundo, o padrão corrompido, fazendo a vontade do príncipe deste mundo. Mas os ímpios serão destruídos juntamente com o espírito que atua no mundo, diz o Senhor. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Isaías, capítulo 13, versículo 11. E quais são as características deste espírito do mundo? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, e tal é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. 1 João 4, 3. Vemos aqui que o espírito do anticristo não confessa que Jesus veio ao mundo em carne e opera no mundo para as pessoas não crerem em Cristo, ou seja, Jesus nos adverte a termos cuidado, pois o espírito que não confessa que Deus enviou o seu Filho em carne para o mundo, para ser o Cristo Salvador, não vem de Deus. E você que ouve esta mensagem sabe que é este espírito que está no mundo enganando todas as nações. Este espírito que atua no mundo trabalha para que a humanidade siga na contramão daquilo que Deus planejou, enganando e confundindo as pessoas, pois ele não faz o mal de cara. Ele trabalha sutilmente, oferecendo prazer e agindo para nos agradar. Por exemplo, nos faz acreditar que vários caminhos nos levam a Deus. Jesus falou sobre doutrinas de demônio. Veja. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 2. Assim, as pessoas escolhem caminhos espirituais dos mais diversos, onde elas encontram prazer e são caminhos aceitos pela sociedade. E geralmente estão na moda, pois são acompanhados de boas práticas como danças, esportes, e está também influenciando muito a cultura. Podemos observar tanto artistas como pessoas em redes sociais exibindo e falando de sua espiritualidade sem a presença de Jesus.
numa boa. Um exemplo disso é a influência do budismo e do hinduísmo, que adentrou com força no cotidiano de muitas pessoas, onde comumente se utiliza da meditação transcendental. Estas espiritualidades não creem em Jesus Cristo, não creem que Jesus é Deus, nem em seu sacrifício na cruz. Como Jesus mesmo explicou, o espírito que opera ali não aceita Jesus, muito menos o confessa. O espírito do mundo fala de amor para enganar. Sim, amados, o espírito que atua no mundo pode tranquilamente falar de amor, falar de amar as pessoas e que o amor pode ser de qualquer maneira. O importante é amar, vale tudo, e tudo sem Jesus. São ensinos distorcidos que levam pessoas a se relacionarem de inúmeras formas sem os princípios de Deus. Amar sem seguir as ordens de Deus, um amor longe do que Deus preparou para nós. De maneira mais extrema, podemos citar o que estamos testemunhando bastante nos dias atuais: o incesto, de pai com filha, mãe com filho, pessoas até se relacionando sexualmente com animais, etc. O espírito do mundo influencia a mente das pessoas para enxergarem o prazer. Ele as faz sentirem que aquilo é o caminho delas. Muitas vezes essas pessoas sentem angústia na alma, sentem tristeza, mas não entendem o porquê e continuam na mesma prática. O anticristo, ou Satanás, trabalha muito forte na violência, induzindo ao roubo, ao assassinato. Vemos que o amor esfriou muito entre as pessoas. Maridos assassinam suas esposas na frente dos filhos e os matam também, pois suas mentes já estão cauterizadas pelo mal. O espírito do mundo também trabalha fortemente para uma multidão de pessoas viverem achando que Deus é um carrasco e que a vontade de Deus é uma prisão. Também faz com que muitas pessoas não creiam que a Bíblia é a palavra de Deus. Elas dão inúmeras desculpas para não ler, que foram homens que escreveram, que foi traduzida muitas vezes. Mas, amados, a palavra de Deus foi escrita através do Espírito Santo de Deus. Ele é o autor e a Bíblia é o único livro onde o autor conversa literalmente conosco, pois Jesus tem prazer de se revelar a um coração disposto a o conhecer. E por último, o espírito do mundo distorce a palavra de Deus, dizendo que não existe pecado, não existe juízo de Deus sobre a humanidade e que faz as pessoas crerem que ele não existe. Isso é muito perigoso, pois o ajuda muito na ação dos enganos, pois Satanás engana também fazendo falsos milagres e se manifestando materialmente. Isto tem encantado muito as pessoas e as levado para caminhos de morte espiritual. Agora vamos falar do Espírito de Deus, que nos tira do sistema corrompido do mundo. A saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14:17. O Espírito de Deus trabalha para tirar as pessoas do sistema caído deste mundo. O mundo não o conhece, por isso não pode entender as coisas de Deus. O Espírito de Deus vem fazer morada em nós depois de primeiro nos chamar a conhecê-lo. Deus não obriga ninguém a amá-lo nem a servi-lo, mas gentilmente nos mostra que com ele nossa vida na terra é melhor e que receberemos de graça a vida eterna. Ao contrário do espírito do mundo, o Espírito de Deus não nos confunde. Ele é didático e muito simples. Nos mostra que na realidade só temos 2 caminhos a escolher: vida ou morte, e ainda nos mostra a qual escolher. Veja o que Jesus disse: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida,
para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Querida e querida de Deus, a vida é Jesus, pois não existe vida fora de Jesus. Não obedeça a essa frieza do espírito do mundo. Creia no Senhor Jesus, para que o Espírito Santo venha te livrar da morte eterna e te arranque das garras desse sistema corrompido e imundo. A vontade do Espírito de Deus é te perdoar, te limpar, te sarar, curar tua alma, tuas dores, te guiando para que você não tropece. O Espírito de Deus é amor, mas também justiça. Amados, Deus é absolutamente fiel à palavra dele. Não tolera o pecado, mas ama o pecador. O Espírito de Deus é aquele que produz ex-drogados, ex-prostitutas, ex-endemoniados, ex-perdidos, ex-corruptos, ex-assassinos, ex-ladrões. Aleluia, glória a Deus por isso. O Espírito de Deus é aquele que transforma o pecador, que o limpa e o perdoa quando este se arrepende e muda o curso dos seus atos. O Espírito de Deus levanta o caído, dá comida do céu para fortalecer seu espírito e batalhar contra aquele outro espírito que está no mundo. O Espírito de Deus vai nos fazendo, naturalmente, sentir as mesmas coisas que ele sente. Antes, no espírito do mundo, fazíamos coisas que achávamos normais e nunca poderíamos imaginar que, servindo e sentindo o Espírito de Deus na nossa vida, iríamos nos sentir mal por fazer a mesma coisa de antes. O Espírito de Deus é santo e não é uma força cósmica, como muitos pensam. Veja, ele é um ser pessoal. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23 e 26. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos, capítulo 13, versículo 10. O Espírito Santo é apresentado pela Bíblia como a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo apresenta sentimentos como amor, alegria, paz, tristeza, também orienta, ensina e exorta, evidenciando assim a personalidade do Espírito Santo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12:11. Queridos, os dons espirituais, todos os tipos de dons, são distribuídos no corpo de Cristo, que é a Igreja. Todos que fazem parte da Igreja podem receber dons do Espírito Santo, dos mais variados, de acordo com a vontade dele. E a palavra de Deus nos deixa bem claro que é apenas o Espírito Santo que faz isso. Deus não dividiu cada dom para um espírito diferente. É o mesmo Espírito de Deus que faz todas estas coisas. Ações ministeriais do Espírito Santo. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Lembram-se, ao contrário do espírito do mundo, que não crê na justiça de Deus, que não crê que existe pecado,
Queridos, dou glória a Deus por esta palavra. Você que ouviu esta mensagem, que veio do Deus da verdade, conseguiu identificar sua vida, seus caminhos? Se suas escolhas estão de acordo com o espírito do mundo ou com o espírito de Deus? Se você sentiu verdadeiramente que o Senhor falou ao seu coração, fale hoje mesmo com Ele. Pode ter certeza de que o Senhor deseja ser seu Pai, pois quem está no mundo é criatura de Deus, mas não é filho. Veja o que diz a palavra: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Então receba, crendo em Jesus, para que o Espírito de Deus venha fazer morada em sua vida e você possa verdadeiramente andar sobre um novo e vivo caminho. E nós que já cremos no Senhor, que possamos nos aproximar mais do Espírito Santo de Deus. Seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus. E se essa mensagem tocou no seu coração, quero lhe pedir para compartilhar com seus amigos. Deixe seu gostei, pois é muito importante para que os vídeos possam ser alcançados por mais pessoas. E se inscreva no canal. Seja um evangelista, enviando esta mensagem para ajudar muitas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus.